Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Alterosa com muita informação para você. Saiba alguns destaques de hoje. Motoristas e passageiros reclamam da falta de cobrador em ônibus de BH. Caminhão perde os freios, bate em 9 casas e 4 veículos. Estradas mineiras são classificadas como ruins ou péssimas. E ainda, Polícia Federal faz operação contra crime eleitoral nas redes sociais. Motoristas, cobradores e usuários do transporte coletivo da capital reclamam da falta de cobrador nos ônibus em horários fora do permitido pela lei. Os motoristas denunciam a sobrecarga no trabalho. Já os passageiros estão preocupados com o aumento do tempo das viagens. Cobradores parados nas plataformas e ônibus deixando a estação sem os agentes de bordo. São 2h30 da tarde na estação Diamante, região do Barreiro. E seria essa a situação nos últimos dias. Eu estava tirando às 18 horas, não bastasse só isso, agora estão tirando às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã e retorna às 15 horas, depois de 18 horas e retira de novo. Embarcamos em um dos coletivos e o motorista confirmou. Está trabalhando sozinho fora dos horários de pico. Eu tiro os cobradores 10 horas e estou voltando 3 horas da tarde. Esse tempo todo você está sozinho? Estou, é difícil. É muito difícil. Difícil, não é fácil não. Tem que cobrar passagem, tem que voltar troco, olhar a porta, elevador, é complicado. Está sendo muito difícil, horrível, horrível. Atrasa demais a viagem, muito. Os motoristas, eles passam um aperto bem grande. A população está ficando meio na mão. Essa cobradora e esse motorista que pediram para não ser identificados também reclamam. O cobrador perdendo emprego e o motorista estressando cada dia mais. Porque não é fácil, né? O público cobra. Eles estão pagando, eles são obrigados a cobrar a mesa, estão com todo direito, e aí? Situação péssima, né? Fora a responsabilidade do dinheiro, né? Porque tem viagem que, essas viagens que a gente faz, a gente está chegando virando. E se não virar atrasado, a empresa está cobrando. Se você deixar de rodar uma roleta, a empresa está cobrando 30 vezes a mais. Por lei, o transporte coletivo de passageiros de Belo Horizonte tem que circular com um motorista e um agente de bordo. As exceções são feitas apenas para viagens noturnas aos domingos e feriados, além de ônibus executivos, turísticos e mini-ônibus. A lei também deixa claro, a empresa que descumprir a determinação pode ter o veículo retirado das ruas. Segundo a BH Trans, os ônibus do MOVE podem circular sem cobrador. O superintendente de transporte público afirma que a empresa intensificou a fiscalização e que de janeiro a setembro deste ano, a BH Trans aplicou quase 7.500 autuações de R$ 490 cada. Isso para uma frota de 2.950 veículos. Para cada penalidade, tem penalidades associadas que pode, inclusive, trazer o recolhimento do veículo. No entanto, a BH Trans tem sempre que ponderar na hora de fazer o recolhimento do veículo, já que o principal prejudicado é o próprio usuário. Então, a BH Trans somente tem recolhido veículos em situações que envolvam a segurança do usuário. Um caminhão perdeu os freios e desceu desgovernado a marginal do anel rodoviário de BH, na altura do bairro Olhos d'Água. Ele bateu em 9 casas e em 4 veículos. Apenas o motorista do caminhão teve ferimentos leves. Este vídeo mostra o momento do acidente. Era por volta das 5 horas da manhã, quando o caminhão perdeu os freios na rodovia, segundo o motorista. Em seguida, a sequência de batidas. O caminhão saiu do anel rodoviário e já desceu essa rua desgovernado. O veículo atingiu as vigas deste imóvel e de vários outros aqui na calçada. Pela trajetória dá para ver que ele subiu nesse trecho da calçada, atingiu aquele poste de sinalização e ainda vários veículos. O C3 estava estacionado ao lado dessa motocicleta. Os dois foram atingidos. Também foi atingido este
trabalho que estava parado aqui na rua. O motorista contou que estava em casa e ouviu o estrondo. Ele se preparava para ir trabalhar. Por sorte, o Marcos deixou para sair um pouco mais tarde. O carro dele teve a frente totalmente destruída. Foi derrubando as paredes ali tudo. Não foi mó estrondão que deu, que um barulhão que deu. Segundo vizinhos, o motorista pode ter tentado evitar uma tragédia, já que na hora do acidente, um ônibus coletivo passava pela região. Falar com você uma coisa, se eu sair de casa 5 minutos antes, será que me acertava? Ao todo, 9 imóveis foram danificados, casas e estabelecimentos comerciais, como esta serralheria. O dono se preocupou com o vigia que dormia no local. Depois que eu fiz a volta, encostei o carro ali atrás, que eu subi para cá, é que eu tô vendo que ele levantou 5 da manhã e quase que Deus livrou ele, porque ele ia morrer se essa carreta bate num pilar desse aqui, ó. O muro deste conjunto de casas ficou comprometido pelas rachaduras e acabou sendo derrubado pelo Corpo de Bombeiros por medida de segurança. A gente mora em condomínios, né? Cada um numa casa, mas eu tava na minha sozinha. Não foi um susto, eu tava dormindo. Pensei que o mundo estava acabando. O caminhão só parou depois de atingir 2 casas nesse ponto da rua. A cabine dele atingiu a garagem de um dos imóveis e também o banheiro do outro. Mas 2 veículos ali foram danificados. De acordo com informações dos moradores, o motorista ficou preso e gritava por socorro. Entrou dentro do meu banheiro. Dentro do meu banheiro, meu irmão tá com um problema na perna, com gaiola na perna, com acidente de moto que ele teve. Por mais 1 metro, não matava ele. Valmir é o vizinho de Cláudio. Foi ele quem ajudou o motorista a sair da cabine do caminhão. Já tinha um policial militar tirando ele do meio das ferragens. Eu ajudei e comecei a conversar com ele, né? A gente instruído a fazer algumas perguntas. Assim foi feito, eu vi que ele estava bem consciente. Graças a Deus, né, não perdemos vida aqui. O homem de 33 anos que dirigia o caminhão foi levado para o Hospital João 23 com ferimentos leves. O veículo estava carregado com areia e brita. O homem ia fazer entrega na região. Bombeiros e técnicos da Defesa Civil vistoriaram os imóveis e concluíram pela evacuação das 2 casas mais atingidas. 2 pilastras foram danificadas e 3 vigas também tiveram um certo trabalho ali em relação à ocasião do caminhão tá colidindo contra elas. Por conta disso, a gente está aguardando aí algumas escoras mecânicas e escoras de madeira para a gente poder estar esvaziando o pneu do caminhão e está arrastando ele para fazer a retirada. Mais da metade das estradas em Minas Gerais foi classificada como ruim ou péssima. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes. Os buracos, erosões nas pistas e pontes em condições precárias de conservação agravam o problema. Ultimamente o trânsito tem aumentado muito. As condições, dá para você ver aí como que tá, né? Situação muito precária, né? Estrada ruim, motorista imprudente. O estado de conservação das estradas de Minas Gerais volta a ser motivo de preocupação. Dados de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transportes, a CNT, mostram que mais da metade das vias estão em estado regular, ruim ou péssimo. Aqui em Minas Gerais foram analisados mais de 15 mil quilômetros de estradas. Deste total, 464 estão em condições péssimas, quase 3 mil estão ruins e 5.980 estão em condições regulares. Este total representa mais de 60% de todas as estradas analisadas. Minas tem a maior malha rodoviária federal do país, em termos de estado. E ela é muito a travessia Rio, Brasília, São Paulo, Nordeste, Norte. O custo de você fazer a manutenção, quando aparecem os primeiros sinais, ele é muito mais baixo do que você deixar o estrago aumentando. Principalmente que com o tráfego de carga, que a chuva que cai e que vai entrando por baixo do asfalto e vai arrancando as placas do asfalto, vai provocando buracos, crateras. Isso, a deterioração, quando começa, ela é muito rápida. O problema é que não se dá a devida importância orçamentária, não sai dinheiro para isso. Já os trechos administrados pela iniciativa privada foram os que apresentaram resultados melhores. Apenas 11 quilômetros de estrada foram considerados ruins e nenhum registro de trecho péssimo. Quando se faz uma concessão, a gente fala que ela tem um fluxo de caixa
faixa fechado, ou seja, ela arrecada o dinheiro do pedágio e gasta o dinheiro do pedágio fazendo aquela manutenção. Ela tem uma obrigação contratual de manter aquele nível do pavimento, o nível da sinalização. Na via que está sob jurisdição do DR ou do DENIT, já não acontece isso, não tem recurso, não tem arrecadação que faça isso. Então os órgãos de rodoviários, eles ficam aguardando sair no orçamento nacional um dinheiro para isso. Em julho deste ano, 2 graves acidentes terminaram em 6 mortes nas rodovias mineiras. Em um deles, na BR-040, um bebê de 10 meses sobreviveu quase por milagre. O pai e a mãe, que estavam no carro, e o motorista de uma carreta morreram. Outras 3 pessoas perderam a vida em uma batida na BR-381 em Sabará. Neste mês, mais um acidente com vítimas fatais. O motorista de um caminhão morreu depois de um acidente na estrada de acesso ao distrito de Macacos, em Nova Lima, na região metropolitana. O veículo capotou e o condutor ficou preso às ferragens. Em todo o país, foram percorridos 107.161 quilômetros de rodovias durante a pesquisa. Segundo a CNT, 57% dos trechos avaliados apresentaram classificação regular, ruim ou péssima. A preocupação maior é em relação aos trechos considerados críticos, que de 2017 para 2018 passaram de 363 para 454 casos. Entre os principais pontos identificados pela CNT estão quedas de barreira, pontes caídas, erosão nas pistas e trechos com buracos grandes. As estradas aí, a maior parte delas, elas são dos anos 70, 80, algumas dos anos 90. O perfil do veículo que transporta, ele mudou muito. Hoje um caminhão rivaliza com um carro em velocidade, quando é plano ou pouca subida, né? Então, você não tinha nem essa velocidade, nem esse volume de tráfego. É como se nós estivéssemos andando num carro 1980 e quiséssemos que ele andasse tão bem quanto um carro 0 km. Voltamos já já. A Polícia Federal fez na manhã de hoje uma operação contra crimes eleitorais nas redes sociais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Sorocaba, Caxias do Sul e Uberlândia. Suspeitos de envolvimentos nos crimes de violação do sigilo do voto e incitação ao homicídio foram intimados e ouvidos em Caxias do Sul, Recife, Varginha e Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, uma mulher de 25 anos foi intimada a comparecer na delegacia da Polícia Federal. Essa pessoa foi identificada aqui em Juiz de Fora como sendo possível autora de uma mensagem postada na página do Facebook dela, né, com conteúdo de ameaça a um candidato à presidência da República. Ela foi intimada a prestar declarações, compareceu aqui hoje, confirmou que foi a autora da mensagem sim, foi ela que postou a mensagem na sua página, mas alegou que não teve nenhuma intenção de incitar a prática de crime contra o candidato, nem de gerar ameaça ou ódio pela internet. Disse que fez essa postagem sem pensar nas consequências, sem pensar na repercussão. E quando viu a repercussão negativa que a mensagem teve, porque começou a receber ameaças, em sua página, ela retirou a mensagem da página, ela ocultou essa mensagem. Nós fizemos uma análise prévia nas redes sociais dessa pessoa, não consta nenhuma outra mensagem dessa natureza, essa teria sido a única mesmo. O caso vai ser encaminhado para o Ministério Público Federal e pode haver a denúncia por incitação à prática de crime. O dia deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, oeste, Campo das Vertentes e sul do estado. O céu fica nublado com pancada de chuva isolada no noroeste e zona da mata. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Diamantina, mínima de 16 e máxima de 37. Em Ervalha, os termômetros devem registrar entre 16 e 29 graus. Em Ouro Branco, mínima de 18 e máxima de 27. E em Poços de Caldas, previsão entre 15 a 25 graus. Voltamos daqui a pouco. Fique com a gente. Os bebês prematuros da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Santa Casa de Barbacena, no Campo das Vertentes, ganham uma ajuda especial para este tratamento que eles fazem lá.
polvos de crochê são produzidos por voluntários da cidade e esta ação gera bons resultados no desenvolvimento dos bebês. O Brian nasceu no dia 11 deste mês, com apenas 34 semanas. Ele é muito pequenininho. O menino acabou de ganhar uma nova companhia para os dias difíceis no hospital, um polvinho. Com certeza vai ajudar, né, na melhora dele, no desenvolvimento, até para o futuro dele. A Sônia é embaixadora do projeto Octo em Barbacena. O trabalho é 100% voluntário e começou em março de 2017 na cidade. Crianças que nascem prematuras recebem o polvo individual feito de crochê. Hoje, a UTI neonatal da Santa Casa de Barbacena é a primeira entidade da região da Zona da Mata a abraçar o projeto. A confecção é feita com materiais recebidos através de doações e dinheiro de voluntários que participam do projeto. 22 mulheres ajudam a Sônia a fazer os polvinhos. Eu ficava em casa fazendo coisas para doar, sempre trabalhei com projeto voluntário, já trabalhei em hospital e já trabalhei com bebês, não prematuros, mas com bebês. E isso aqui para mim tem uma grande importância. A UTI neonatal é um ambiente que deve ser muito limpo e por isso nós temos que usar estas roupas e os polvos devem ser desinfectados antes de serem entregues aos recém-nascidos prematuros. E é a coisa mais linda e emocionante de se ver um neném deste tamanhozinho tão calmo com um polvo do lado. Para a gente, o benefício na prática, porque cientificamente não tem ainda estudos que comprovem esse benefício, é a diminuição de frequência cardíaca, a criança fica mais calma, a frequência respiratória também diminui e a gente vê que o índice de perda de catéteres nasais, de sonda de alimentação gástrica, diminui também, até de acesso venoso, que eles param de puxar. Então, assim, para a gente é um benefício muito grande, porque a criança deixa de sofrer novos procedimentos, né? Ficam mais calmas e auxilia muito mais, a recuperação é muito mais rápida. Chegamos ao fim de mais uma edição e eu te agradeço pela companhia. Você fica agora com o SBT Brasil e as notícias do país e do mundo. Amanhã estaremos de volta às 5 para as 7 da noite. Obrigada, tchau! Jornal da Alterosa.